Zap Zum Zum Zum, pro Anime Awards eu vou, e a Pabllo Vittar já tá lá porque ela vai apresentar uma categoria esse ano. Mas hoje o nosso Omelete Zoom vai ser mais do que especial, porque a gente não vai ficar dando notícias aqui hoje, a gente vai comentar as principais categorias do Crunchyroll Anime Awards, a maior e mais democrática votação aí de animes do mundo, porque ela dá oportunidade de fãs de vários países e criadores de conteúdo, jornalistas especializados também votarem nas categorias. Então a gente tem aí uma votação bem plural e global. E para falar disso aqui comigo tá aqui meu mano André Zuliani, que vai dar os pitacos aqui, os hot takes dele sobre os principais animes. Fica estranho, né? Hot takes. Hot takes, nossa. Eita! Eita! Mas a gente tá aqui... Você falou mais democrática no mundo dos animes, mas eu diria mais democrática da cultura pop como um todo, tá? Pois é, porque a gente você não vota no Oscar, né? Exato, no Oscar é só a galera da academia, né? A auto-intitulada academia, que só os experts votam. Se o público votasse... Ainda diferente. Estou Aqui seria eleito aí o filme do ano, todas as categorias possíveis, mas hoje a gente tá aqui para falar de anime, mas vai ter filme aqui também, muito em breve, porque a gente tá aqui com o site oficial da Crunchyroll aberto, então a gente vai discutir aí as principais categorias e, claro, os maiores indicados do Anime Awards 2025, e vale aqui citar que o páreo está duríssimo esse ano, porque concorrem Solo Leveling, Dandadan e Frieren, que são aí as estreias mais comentadas do universo otaku aí no ano passado. Você concorda comigo, Zuliani? Eu concordo, né? Vale só reforçar aqui que a Solo Leveling é a primeira temporada. Exatamente. Tá? Então o páreo tá ainda mais duro, porque se fosse a segunda temporada, aí... Mas aí que tá, você não concorda comigo que a qualidade da segunda temporada vai ter influenciado uma galera aí, inclusive especialistas a votarem em Solo Leveling? Certamente, né? Porque a gente deu esse aviso aqui porque é normal a galera se confundir, né? Achando que tá votando no Solo Leveling na segunda temporada, mas na verdade tá votando na primeira, que obviamente é muito boa, merecia estar entre os indicados, mas não é tão boa quanto a segunda. Não é a segunda, né? É aquilo. Mas vamos lá, eu já selecionei aqui quais vamos falar e eu vou começar de trás pra frente porque eu acho que a discussão de anime do ano vai render um pouquinho, então a gente vai deixar ela para depois, a gente vai passar aqui rapidamente por cima das categorias de gênero, começando por melhor anime Slice of Life, que eu já tenho aqui o meu favorito, vamos ver se o Zuliani vai concordar comigo, mas daqui dessa lista eu acredito que, deixa eu ver, cadê o que eu gosto? A Nokotan, né? A Garota Serve. Você concorda comigo? Cara, eu concordo com você. Eu acho que foi um dos principais, né, de Slice of Life desse ano. Mas eu tenho um carinho grande pela Lady Back, né, Yuru Camp. Então acho que eu acho que... Então tá aí. Mas tá em boas mãos. Qualquer uma das mãos. Tá em boas mãos. Eu acho que Nokotan teve meme, teve a aberturinha aí que viralizou. Então eu acho que isso vai influenciar na votação, sim. Mas vamos subindo aqui a nossa escadinha. E o próximo é melhor drama. Aqui, ó, tem sempre um efeitinho, então às vezes vai parecer que travou, mas é porque tá fazendo essa daí já é... Essa daqui é bem difícil, porque, por exemplo, aqui a gente tem Pluto, que apesar de não ter sido uma grande aposta da bolha otaku, estreou na Netflix, então ele deu uma furada aí de bolha, ele ultrapassou um pouquinho as expectativas, porque alcançou um público maior, já que a Crunchyroll é um streaming mais de nicho, enquanto a Netflix é um streaming mais geral, né? Tem aquela galera que às vezes nunca assistiu um anime, mas pode ter contato com algum título lá. E Pluto faz parte aí dessa lista, né, Zuli? Faz parte. E a Netflix ajuda, né? Porque às vezes você não sabe o que vai assistir e tá lá. Bum, bum, bum na sua cara, você acaba clicando só pela ir nessa. Mas esse páreo aí, cara, porque ó, a gente tem vários destaques da comunidade, né? Você já falou que o Pluto foi um que furou a bolha por causa da Netflix, a gente tem Frieren, Diário de uma Apotecária, o Shinoko, que não furou tanta bolha aqui conforme a gente imaginava, porque é um sucesso muito grande no Japão. Sim. E a Sign of Affection, que foi um dos mais fofos dessa última temporada. E não podemos subestimar o Dead Demons DDD Destruction. Eu não falei isso porque eu não saberia falar, mas você é campeão. Eu fiz um ensaio aqui, um aquecimento vocal só para falar o nome desse anime. Mas daqui... em questão de público, eu acho que Frieren leva essa categoria de
melhor anime de drama. Eu vou concordar com você. Apesar de Pluto morar no meu coração assim, eu acho que Frieren, pensando num todo, acabou atingindo muito mais gente. Ele tá disputando, né, entre os melhores animes do ano, então acho que eu vou de Frieren também. Enquanto isso, na categoria de melhor anime Isekai, a gente não somos os maiores fãs aqui do gênero, porém a gente tem aqui algumas indicações importantes, que no caso seriam Mushoku Tensei e Re:Zero, que da atualidade são os isekais mais famosos, porém a gente não pode deixar de falar do queridíssimo Shangri-La Frontier, esse daqui no caso é a segunda temporada, e também Suicide Squad, que no caso é o Esquadrão Suicida da DC, que ganhou uma versão anime. E claro, o anime do Slime, que, enfim, faz um sucesso que eu não consigo compreender. E claro, Konosuba também é um título forte, mas em comparação aí com torcida, eu acredito que Mushoku e Re:Zero vão ter aí vantagens, Uli. Eu concordo com você. Eu acho que de todas ela é uma das mais equilibradas, porque não dá pra subestimar o poder do fandom de nenhuma delas assim. Eu acho que Shangri-La, por ser um título um pouco mais novo, tá em destaque. A segunda temporada estreou não muito longe da primeira, talvez ele corra por fora, mas pelo tamanho do barulho que faz nas redes sociais, assim, eu também acho que fica entre Mushoku com Re:Zero com uma pequena vantagem. Olha só. E a gente também tem aqui outra importantíssima, que é anime de ação. Geralmente essa categoria de anime de ação é a que engaja mais votantes. Vale lembrar que esse ano a gente ultrapassou a marca de 51 milhões de votos no mundo todo para os indicados aqui, os concorrentes do Anime Awards 2025. Então é voto para dar com pau, e essa categoria aqui ajuda a explicar o que motivou tanto otaku a abrir o site da Crunchyroll. A gente tem aqui Bleach, que é um clássico da nossa geração, apesar de não ter tido tanto impacto nas redes sociais com a juventude otaku da atualidade, ainda é um título fortíssimo. Ele está disponível no Disney Plus, então talvez ele tenha atingido um público que o anime original ainda não tinha, e ele está aqui como concorrente de anime de ação. Porém, Bleach aqui está desfavorecido, porque concorrendo com ele a gente tem Dandadan, que foi uma das principais estreias do ano passado. Tem uma temporada de Demon Slayer, que é um dos animes mais populares aí dos últimos anos, com folga. Kaiju Number 8, que também teve uma estreia muito boa. Solo Leveling, que a gente não precisa nem falar o quão ele está popular, especialmente no período que a votação esteve aberta, né? Porque ela abriu durante a transmissão da segunda temporada de Solo Leveling, o que pode ter ajudado muito o anime. E o Windbreaker, que é um anime também que deu muito certo. Então a gente tem aí novamente a categoria de melhor anime de ação sendo uma das mais concorridas, Uli. Eu acho. O Windbreaker aí, sendo bem direto, acho que é o patinho feio, apesar de nós dois termos gostado. Inclusive, temos vídeo falando sobre o Windbreaker aqui no Omelete Z. Eu acho que esse é um páreo duro também. Se for falar o meu voto, é Dandadan, porque eu acho que é o melhor anime que a gente teve nesse último ano, nessas últimas temporadas. Demon Slayer não dá pra descartar, porque, enfim, talvez o maior fã que nós temos atualmente. Sim. Mas eu, sinceramente, acho que vai acabar sendo Solo Leveling, porque de todos esses, eu acho que ele furou mais a bolha. Eu gosto muito de Kaiju número 8, nós dois gostamos, né? Sim. Mas o Solo Leveling foi o que mais furou a bolha aí, tipo, não só do mundo otaku, então acho que vai acabar ficando pra ele. É interessante. Claro, a gente também não pode subestimar os fãs de Dandadan e Demon Slayer, que são fandoms gigantescos atualmente. Pessoalmente aqui, eu ficaria, né, no caso, entre Bleach e Kaiju Number 8, principalmente se tratando da categoria de ação. Acho que esses dois animes foram os que tiveram o melhor desempenho dessa lista aqui. Dandadan, eu acho que ele se sobressai em outros pontos, e eu vou comentar isso nas próximas categorias aqui. Uma delas é a categoria de comédia. Eu acho que a comédia de Dandadan é um dos destaques do anime, e eu senti falta dele aqui. Porém, a gente tem outros títulos aqui que também são fortes candidatos, como Delicious in Dungeon ou Dungeon Meshi, Konosuba, Mashal, Nokotan novamente, Rama Meio e Spy Family, a segunda temporada. Zuli, qual é a sua aposta aqui? A minha aposta, cara, essa é difícil. A minha, pessoal, seria Mashal, porque eu sou um grande entusiasta de Mashal.
Eu acho que, pensando em comédia principalmente, esse humor aí me pega demais. Talvez ele seja feito para otakus um pouco mais velhos, né? Apesar dele ter o seu fã um pouco mais novo. Mas a gente sabe que Delicious in Dungeon, muito por causa, eu acho, por causa da Netflix, ajudou a furar a bolha do mundo otaku. Eu acho que é um páreo, ela vem muito forte. Spy Family a gente sabe que tem um fandom enorme, então também não pode ser descartado. Eu votaria em Mashal, mas eu acho que vai acabar ficando com Delicious in Dungeon. Olha só, eu acho uma boa aposta. Nokotan aqui não tem muita força, apesar de ser um anime que agradou uma galera, mas eu não acho que nessa categoria ele tá muito forte. Mashal teve inclusive uma abertura que viralizou, assim como Nokotan. A diferença é que a abertura de Mashal furou uma bolha e eu vi a gente entrando nessa trend, pessoas que nem assistem animes, então eu acho que isso ajuda bastante. Seguindo aqui, e você é um grande fã de Ramameio, né? Eu sou um grande fã de Ramameio, tá no meu coração, eu coloco minha ficha, meu voto nele, mas eu acho que ele tem mais chances ainda aqui nessa categoria, que é melhor anime de romance, e eu já sei que o Zuliani tem outro favorito aqui. Eu me apaixonei por Blue Box, cara. É um anime que o mangá faz muito sucesso no Japão, ele tá sempre um dos mais vendidos do mês. E ele de fato acabou não furando a bolha aqui no Brasil, apesar dele estar disponível na Netflix. Mas eu acho que pra quem gosta de comédia romântica, quem gosta de um anime mais light, assim, que é bem tradicionalzão, romance colegial, o Blue Box ele vai agradar bastante. Mas ele tá na disputa não só com o Ramameio, mas com a Sign of Affection, que estreou um pouquinho antes e também conquistou bastante esse mundo otaku. Sim, Scott Pilgrim também tá forte nessa categoria. Vale lembrar que ele é original da Netflix, então ele também teve um público talvez aí maior, até porque ele é uma adaptação de um quadrinho que já ganhou um filme que também é bem popular, mas eu não acredito que esse público se importe tanto assim com o Anime Awards, então eu não acho que ele teve muita vantagem aqui, mas minha torcida fica com Ramameio. E aqui vamos ver, melhor cenário artístico, a gente vai pular essa categoria, eu acho que não vale tantos comentários, e melhor direção. Aqui a gente tem uma coisa bem interessante, porque são 5 animes seriados que estão concorrendo e um episódio especial, que no caso é One Piece Fan Letter, né, Zuli? Que a gente já falou aqui em outros momentos e para mim é o favorito aqui dessa lista. Muita gente deve se perguntar, nossa, mas vocês vão colocar um episódio especial à frente de outras séries? E eu te explico que nessa categoria específica faz sentido, porque a melhor animação ela precisa colocar todos os indicados aí na mesma balança. Eles têm que ter o mesmo peso. Então não importa se a gente tem um Frieren aí com 26 episódios e um especial de 20 minutos. A gente tem que avaliar o todo. E no todo dos 20 minutos de Fan Letter, a gente tem uma execução de direção. E isso eu tô falando de textura, as transições, a fluidez das cenas. Um nível que eu considero maior que o todo de Frieren, claro. Não, eu tô totalmente de acordo com você. Eu acho que One Piece Fan Letter foi uma das melhores coisas que a gente teve em toda a cultura pop nesse último ano aí, a gente não falando só no mundo otaku. Eu acho que Dandadan também merece todo esse destaque, eu acho que inclusive mais do que Frieren, porque pensando em tudo isso que você falou, pensando em textura, pensando em movimento, pensando em tudo isso, Dandadan foi uma obra que se destaca porque ela é muito estranha, ela é muito esquisita, e ela furou não só a bolha do mundo otaku, mas muita gente que não assiste, principalmente da minha bolha pessoal, que não tá acostumada a ver anime, chamou a atenção. A gente sabe que Demon Slayer vai estar em todas as categorias todo ano que tiver novos episódios, mas eu acho que a gente pode deixar ele de lado e focar não só em One Piece Fan Letter, mas nessa categoria. Certo, e a gente tem aqui outra categoria que também é interessante, que é melhor designer de personagem. Aqui eu fico um pouco dividido com esses 3 de baixos, porque Frieren, Kaiju Number 8 e Diários de uma Apotecária são animes que trouxeram um design de personagens muito variado. Então a gente tem ali, principalmente em Demon Slayer e Dandadan, muitos personagens muito parecidos, né? Enquanto em Frieren, Kaiju Number 8 e Diários de uma Apotecária, a gente nota uma preocupação de deixar cada personagem com a sua carinha. Diários de Apotecária,
claro, tem sempre algum figurante, isso pra qualquer anime, que se parece um pouco mais, mas qualquer personagem que tem um mínimo de destaque, esses personagens têm um cabelo bem diferente, uma roupa bem diferente, que isso é um destaque bem grande para esse anime aqui, porque é algo importante para a trama dele. Então, desses 3 de baixo, eu acho que eles são os mais fortes da categoria, mas eu fico com o Diário de uma Apotecária. Eu acho que nesse sentido do que você falou, eu vou acabar ficando com o Kaiju número 8, porque ele tem personagens muito bem definidos de design. Os monstros, os Kaijus também, são incríveis. Mas eu queria só reforçar aqui que Dandadan, dos personagens humanos, você tem razão. Mas as transformações são muito estilosas. Sim, mas eu acho que para essa categoria a gente tem que ir no justo, né? Que são os personagens aí mais recorrentes. Então vamos de Kaiju. Você vai de Kaiju, eu vou de Diário de uma Apotecária. E aqui a gente tem a melhor animação, que eu quero fazer um comentário que eu não fiz ali em direção de Dandadan, porque eu acho que não cabe. Eu acho a animação de Dandadan muito bonita, só que Dandadan tem uma questão. Em alguns momentos, porque é um anime que tem um reforço muito grande da cor. Em alguns momentos a gente tem ali um traço, uma direção que não é tão boa, mas a cena se destaca porque é colorido, é bonito, enche os olhos, né? Tanto as texturas, o fundo, mas a animação em si, o conjunto da obra, a gente tem alguns episódios que a gente acaba, entre muitas aspas, enganados aí pela qualidade da escolha de cor. Então nessa categoria aqui, eu fico com Frieren. Eu vou com você também, porque acho que eu não tenho nem o que botar nem pôr no que você falou. Eu acho que Frieren, apesar da animação dela ser muito básica na maioria dos episódios, porque ela é quase um slice of life, acima de ação, mas quando ela vai na ação, meu amigo... Sim. A gente aqui não tem uma categoria, por exemplo, de storyboard. Não sei nem se storyboard seria talvez aquele de paisagem. Não sei como ficou essa categoria no original. Mas se a gente estivesse falando de storyboard aqui agora, eu mudaria a minha opinião para Kaiju número 8, porque a gente tem alguns momentos durante essa primeira temporada do anime que a gente olha e aquilo fica gravado na mente. É como se a gente estivesse falando da fotografia do anime, que no caso não tem, mas é isso. Ele tem um destaque em painéis, por exemplo, quando o Kafka tá transformado em Kaiju, que ele estoura o Kaiju no ar e fica olhando para cima e cai aquela chuva de sangue. Aquilo ali é muito impactante, eu acho isso muito legal, que é o resultado de um bom storyboard. Mas avançando aqui, a gente tem também melhor anime original. E aqui a gente tem alguns legais e outros nem tanto, né, Zuli? Você assistiu algum desses? Olha, essa aí eu vou ficar te devendo, meu amigo. Então eu vou confiar no seu gosto. Certo. A gente tem aqui nessa lista o Butchigiri, que foi um anime original do Estúdio Mapa, um dos primeiros originais deles, que eles tentam misturar um toque Revengers com o conto das Mil e Uma Noites. É engraçadinho, mas não chega a ser bom. A gente também tem Ninja Kamui, que decepcionou um pouquinho, porque ele começou prometendo ser um bom anime de ninjas, mas acabou envolvendo aí outros gêneros dentro dessa obra que acabou baixando um pouco esse hype dele, e também a história não é muito legal. Metallic Rouge também deixou um pouquinho a desejar, e nesse daqui eu fico com Girls Band Cry. E o Zuliani já deu o voto dele para mim, então são 2 aqui para Girls Band Cry. Seguindo, a gente tem aqui uma categoria que para mim é uma das mais difíceis do ano, Zuli. Eu tô olhando aqui, tô me surpreendendo como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo, cara, mas... Só um segundo, melhor série estreante, eu não lembro se eu falei, mas é que eu sei que uma galera não assiste, só escuta. Então, se você não tá vendo a tela, a gente tá falando agora de melhor série estreante. E os indicados são Dandadan, Delicious in Dungeon, Frieren, Kaiju Number 8, Solo Leveling e Diários de uma Apotecária. Eu acho que por tudo, a gente vai acabar se repetindo, falando porque essas se opções já apareceram muito, né? em outras categorias, né? Então acho que eu vou ser fiel ao que eu falei. Eu gosto muito de Kaiju, eu gosto muito de Solo Leveling, gosto muito de Frieren, mas se eu for pelo público, eu acho que quem vai levar é Solo Leveling pelo barulho que ele fez dentro e fora da bolha otaku, mas o meu voto seria para Dandadan. Ótimo. Aqui, eu acho que Frieren fez um excelente trabalho como série estreante, porque a gente tava vindo aí de
de um momento que a ação estava chamando mais atenção e o anime começou com um pé no freio gigantesco, mas sem perder a qualidade. Então a gente assistia esse anime e tipo, é como se a gente relaxasse ali no final de semana. É um trabalho muito bem feito, é uma apresentação muito legal, essa coisa da gente ter aquelas duas linhas do tempo diferentes entre as memórias da Frieren, eu achei muito interessante. Então, para mim, Frieren foi a melhor estreia do ano, mas eu concordo com o Zuliani de que Solo Leveling provavelmente vai levar essa disputa. Só completando, amigo, não passa ainda não. Eu acho que Frieren, até dentro do mundo otaku, pra quem tá acostumado, por exemplo, gosta mais de ver shonen do que qualquer outra coisa, esse começo lento que me agrada bastante, sei que agradou você também, ele pode acabar afastando pessoas que viu alguma animação de Sakuga nas redes sociais e fala, acho que o anime é sobre isso. Uhum. E aí entra lá e demora 4, 5, 6 episódios pra acontecer uma coisa nesse sentido e acaba se frustrando. Então eu acho que isso pode acabar afastando alguns votos de Frieren. Mas merece todos os méritos, tá aí. Daqui é aquilo. Eu acho que quem ganhar dessa categoria tá merecido. Eu não vou jogar torcida contra ninguém. Eu acho que são 6 animes excelentes e que foram muito bem escolhidos aí pelo júri técnico. Vale lembrar que o Omelete Brasil aqui esse ano não participou da votação, por isso a gente está com essa liberdade aqui de falar tranquilamente a nossa opinião sobre esses indicados. Melhor continuação é a categoria seguinte, e aqui a gente também tem um páreo bem complicado, né? Porque a gente tem Bleach, que também é um título bem forte, teve uma excelente temporada aí nesse arco do conflito, né? Eles estão tratando mais como ato, né? Como se a gente estivesse vendo uma peça de teatro japonesa, e esse ato do conflito foi muito bom. A gente também teve o arco do treinamento dos Hashiras de Demon Slayer, que para mim não está entre os melhores, mas My Hero Academia, 7ª temporada, a galera tava com hype mais frio, porque não curtiu tanto o final do mangá. E o anime também teve uma sequência aí de temporadas um pouco arrastada, mas ainda é um título extremamente forte, assim como o One Piece, que está concorrendo aqui, vale ressaltar, pelo arco de Egghead, e 2ª temporada de Oshinoko, e a 2ª temporada de Spy Family. Para mim, a melhor continuação aqui fica entre Bleach e One Piece, porque melhor continuação envolve alguns pontos importantes. É o hype que a temporada anterior deixou e como essa estreia supriu essas expectativas, né, Zoli? E para mim, Bleach e One Piece fazem isso muito bem, especialmente o One Piece, que inicia um arco novo, né, com Egghead, e eu acho que o trabalho que a direção fez para sair daquela coisa tumultuada, o ano, né, deixou todo mundo ali sem fôlego, e a gente começa numa ilha nova, tipo, como que é a calmaria depois da tempestade do Gear 50, e eu acho que o One Piece conseguiu. Zuli, qual é a sua opinião? Eu acho que é até injusto com os outros títulos, apesar de ter títulos muito famosos aí, quando você disputa com One Piece, exatamente porque você falou, você sai do ano que o hype tava lá em cima, e você entra no arco de Egghead, que é um que tem as maiores revelações desse mundo de One Piece, mesmo essa primeira parte que não entrega essas revelações, mas você já começa a ter pistas do que pode vir e tal. A animação, ela tá linda, ela só segue esse aumento, esse salto de qualidade que teve em um ano. Eu acho que, infelizmente, eu acho que o arco do Hashira de Demon Slayer, ele dá um salto da anterior, que não gostou. Eu não gostei nem um pouco. A minha questão, só um parênteses, é que esse arco começa muito ruim. Ele tem os últimos 2 episódios muito bons, só que a gente tem que ver um monte de episódio chato aí até chegar nele. Que até é muito curta comparado com as outras. Exatamente, né? Eu acho que encher linguiça aí. Exatamente. My Hero Academia teve os problemas que você muito bem citou. Spy Family, ela mantém o nível, porque a primeira temporada ela é adorável, a segunda também. A animação, ela continua com uma boa qualidade, mas infelizmente não tem pra ninguém, é One Piece neles. Eu concordo com você, Zuli. E vale citar que Bleach ele perdeu um pouco aí do hype, porque ficou 10 anos, né, sem estrear nenhum episódio de anime, e quando voltou, ele voltou pro Disney Plus, que também não é uma referência pro público otaku, então a gente tem essa desvantagem aí pro anime do Chichikubo, infelizmente. Seguindo aqui com o filme do ano, que é a antepenúltima categoria que a gente vai falar, porque a gente vai falar filme do ano, anime do ano, e depois vai para a abertura, porque esse ano
logicamente está muito importante, mas vamos lá, porque aqui também tá uma concorrência absurda, porque a gente tem o filme de Haikyuu, que foi ótimo aqui no Brasil, tanto em bilheteria como de recepção do público. Look Back, que é um filme do Fujimoto, que é o autor de Chainsaw Man, e também é um filme lindíssimo. Eu tive a sorte de conseguir assistir ele no cinema, quando chegou aqui em uma mostra específica, e é um filme incrível e já está no streaming. Mononoke também é uma franquia aí que faz muito sucesso, e ganhou um filme bem legal no passado. My Hero Academia, que, enfim, a gente não teve muito filme de anime, mas ele, pra mim, ele não tá muito bem posicionado aí. Ele é o patinho feio da categoria. Mas a gente tem também Spy Family, Código White e The Colors Within. Dessa lista aqui, o meu voto vai para Look Back. E vocês? Eu tô bem dividido, porque eu acho que o Look Back, pensando até nos cinéfilos, né, se fugindo um pouquinho desse mundo otaku, o Look Back agradou mesmo pessoas que não acompanham esses lançamentos, mas eu tenho um carinho muito grande pela franquia Haikyuu. Eu acho a Batalha do Lixão, The Dumpster Battle, um grande salto, não só da qualidade da história, mas da animação como um todo. Eu acho que mesmo eles tendo que condensar parte da história do mangá para caber nas quase 2 horas de filme, eu tava tremendo no cinema, feliz, extremamente satisfeito com o que eu tava vendo. Bom, enfim, eu acho que eu vou acabar ficando com o Haikyuu. Massa. E vamos agora para a grande categoria, mas eu acho que a gente não vai ter nenhuma grande surpresa aqui, porque a gente já falou bastante desses títulos. A categoria de filme do ano, ela é... Anime. Desculpa, anime do ano, obrigado, Zuli. Ela é bem interessante porque o conceito de anime do ano pode mudar muito para muitas pessoas. Então tem gente que entende que o anime do ano é aquele anime que definiu o ano. Então, se a gente pensar em 2024 em anime, qual foi o anime que fez 2024 o ano para os otakus? E também tem gente que acha que o anime do ano é o com mais qualidade, é o que cumpre aí, sei lá, uma tabelinha. Então, tipo, melhor animação, melhor roteiro, melhor direção. Então, a gente tem aí essa divergência de conceitos entre o público votante. E isso eu acho que pode dar uma desequilibrada. E, claro, tem sempre a influência dos fandoms, que aqui também vão marcar essa votação, Zuli. E vale sempre lembrar que o voto do júri técnico e do júri artístico tem um peso maior que o do público, porém, com 51 milhões de votos, eu acho que o voto do público pode virar a mesa com facilidade. Eu acho que, além de tudo que você falou, também a gente vai pensar em repercussão e o barulho que ele fez, né? Uhum. E entre todas, vou acabar me repetindo aqui, mas eu acho que alguém que convive nesse mundo de cultura pop ouviu falar de Solo Leveling. Com certeza. Entendeu? Então eu acho que é um pouco difícil para os outros. Apesar de todo mundo aí estar merecendo, todos aí serem animes de extrema qualidade, né, de animação, de roteiro. Fala, amigo. Sim, e só para também puxar o gancho aqui de novo, para quem não está olhando a nossa tela aqui, a gente está falando de Dandadan, Delicious in Dungeon ou Dungeon Meshi, Frieren, Kaiju Number 8, Solo Leveling e Diário de uma Apotecária. Não, e só completando, eu acho que de todos, de fato, o que mais fez barulho, o que mais furou a bolha, o que mais chegou nas pessoas, otakus e não otakus, dessa lista inteira, acabou sendo Solo Leveling, mas o meu coração ainda mora com o Dandadan. Exatamente, Zuli, são os dois principais rivais, não só dessa categoria, mas de toda a premiação. Quando eu votei, se eu não me engano, a Crunchyroll não impunha, tipo, tem que ser a primeira temporada. Podia colocar animes que, sei lá, estavam na terceira temporada, por exemplo, como anime do ano. E nesse caso aqui a gente vê que a lista só tem animes estreantes. Inclusive ela é, se eu não me engano, a mesma das melhores estreias. Então eu acredito que quem ganhar aqui também deva ganhar lá. Só que vale lembrar, assim, que para quem é muito apaixonado
pela essa construção, essa qualidade de anime, Frieren também tá muito alta. Diários de uma Apotecária é um anime espetacular, eu adoro essa animação, adoro essa história da Mau Mau, mas infelizmente, para mim, ele não tem esse hype, ele não se justificaria a vencer de um Solo Leveling da vida que, pela quantidade de voto, e como a gente já sabe que o fandom de Solo Leveling até fez um esforço para superar o número de 5 estrelas de One Piece lá na plataforma da Crunchyroll, não é difícil imaginar que eles também se mobilizaram para dar esse troféu para Solo Leveling, mesmo sendo aí a primeira temporada, Zuli. É o que a gente falou pouco, menos entre eles, que foi o Dungeon Mesh, né? O Delicious Dungeon, mas dentro da bolha otaku, dentro da comunidade. Também foi muito forte. É um anime que tá na Netflix, e ele entrava semanalmente, né? Ganhava novos episódios normalmente, e era um acontecimento para alguma dessas pessoas, né? Então a galera esperava ser toda semana para ver um novo episódio do Dungeon Mesh, de tão tudo que agradou, assim. Estreou meio que sem alarde, né? Comparando com outros, com o próprio Dan, até com o que a gente fala de Sakamoto, que acabou não sendo o que a gente imaginava, ganhando o tamanho que a gente imaginava que fosse ganhar. Então, Dungeon Mesh também não pode ser descartado, Exatamente. apesar de a gente achar difícil. Ele fez o caminho contrário, né? Ele estreou sem um hype, mas acabou aí conquistando um público assim gigantesco. Mas, enfim, falando de público, não tem como ignorar Dandadan e Solo Leveling. Mas falando nesses dois animes, eu acho que é importante a gente passar por essa categoria aqui, que esse ano vai fazer toda a diferença, porque foi um ano cheio de virais na bolha otaku. Então a gente tem aqui Abyss, que é a abertura de Kaiju Number 8. Você lembra qual é a banda? De Abyss? Que faz a abertura de Kaiju Number 8. Eu sei que não é uma banda japonesa, não é uma banda que eu gosto, então eu não lembro de cabeça. Caralho! Mas vamos lá, enquanto você lembra aí. A gente tem Bling Bang Bang Born, que também é a abertura de Mashal, que fez um sucesso estrondoso nas redes sociais, especialmente no TikTok, todo mundo fazia bim, bam, bam, bim, bam, bam, bim. Então teve um destaque muito grande também essa abertura, talvez supere Solo Leveling aí, o Mashal. A gente teve Fatal de Oshinoko, que também foi um sucesso, Level de Solo Leveling, tudo de Solo Leveling foi bem, então com a abertura não seria diferente. Porém, a gente tem Otonoke, então aqui, e claro, a Us de One Piece, que também é uma abertura lindíssima, uma das minhas favoritas do ano passado. Mas pensando no público otaku e também na reação negativa que eles tiveram a respeito da abertura de Kaiju Number 8, eu colocaria aqui dois no páreo, que é Bling Bang Bang Born e Otonoke aí como abertura do ano. Qual é a sua favorita, Zé? A minha favorita com certeza é Otonoke, cara. Eu acho que muita gente acabou se apaixonando e dando chance pra ver Dananã por causa da música, por causa da abertura, que é um negócio assim espetacular. A única coisa que eu discordo de você é que a gente teve tantas aberturas boas de One Piece em um ano, aí quando entra nessa de Egghead não me agradou. Você não tanto, curtiu? Não. Eu gostei porque a abertura combinou com a temporada. Essa Abyss, que é a do Young Blood, também foi legalzinha, mas foi a que eu menos gostei dessa lista. Mas entre essas duas, só uma delas está aí na minha lista de favoritos no meu aplicativo de música, que é Otonoke. Pra mim também. Então, eu acredito que vai ser uma disputa um pouco acirrada, mas que Otonoke vença como a melhor abertura. E vale lembrar que quando a gente está falando de abertura, apesar de aqui a gente só tá falando do nome das músicas, a animação faz uma diferença absurda. E a animação da abertura de Dandadan é uma coisa de maluco. A de Mashal também é bem divertidinha, né? Mas eu acho que essa pode fazer até diferença, porque a música... Bling Bang Bang Born, ela... É viral. Ela é viral, mas se perguntar se eu lembro da entrada, das animações, das sequências... Eu lembro só do Mashal piscando lá amarelo. Porque começa todo mundo assim, que é o que viralizou, mas agora o Tonoke de Dandadan, cara, são várias. É cinematográfico, são eles várias. Virando, aquelas caretas. Época foi meu papel de parede do celular de tão bonito que é. Exatamente. Porra, a galera foi pesquisar as referências dessa abertura. Eu acho que é uma das minhas aberturas de anime favorita dos últimos anos, ficando ali ao lado de Chainsaw Man, que
Puta que pariu, não preciso nem falar, né? Quem conhece sabe. Mas é isso, a gente não vai passar pelas outras categorias hoje, então se você tem algum palpite sobre elas e, claro, sobre as que a gente falou aqui, especialmente se você discorda, deixa aqui nos comentários e fala pra mim. Qual é a sua torcida para o anime do ano de 2025? Lembrando que a votação acontece no domingo, vai acontecer no fuso horário do Japão, então aqui pra gente vai ser 6 horas da manhã, então o Omelete não vai fazer uma cobertura ao vivo, mas na segunda-feira a gente tá de volta aqui para comentar os principais vencedores, eu e o Zuzu aqui de novo, nesse mesmo horário, neste mesmo canal. Então muito obrigado pela sua audiência até aqui, se inscreva no canal se você ainda não fez, ative esse sininho e curte esse vídeo, bora pro Omelete Z, vem que a gente tá te esperando aqui. E assistam One Piece. E assistam One Piece e todos os outros animes indicados, porque aqui a gente não faz torcida.